Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 9, os versículos 2 ao 9. Aqui, Jesus leva 3 discípulos para cima de uma montanha. Ali, a aparência dele muda diante daqueles homens. Suas roupas começam a brilhar intensamente, em uma brancura tal que ninguém seria capaz de produzir. Assim está na versão da Bíblia Mensagem. E de repente, esses homens que estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, vêm e percebem, nós não sabemos como eles reconhecem, mas eles percebem que Elias e Moisés também estavam ali conversando com Jesus. Pedro, sem saber o que falar e apavorado, maravilhado com aquela situação, diz: Rabi, que significa mestre, que grande momento. E sugere a Jesus que fossem construídos ali 3 memoriais. Em algumas versões bíblicas vêm barracas ou cabanas, para cada um deles. Só que nesse mesmo instante, uma nuvem brilhante os envolve e uma voz sai de dentro dessa nuvem dizendo: este é meu filho marcado pelo meu amor, ouçam-no. Ou seja, o próprio Deus, Pai, falando isso sobre Jesus. No minuto seguinte, eles olham ao redor e esfregam os olhos porque já não viam mais ninguém a não ser Jesus. Jesus faz eles prometerem, no momento em que estão descendo, voltando, que eles guardariam segredo. Então não digam nada a ninguém, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. E eles ficaram imaginando o que seria esse levantar-se dos mortos. Ou seja, até que Jesus se manifestasse como Filho de Deus, ressurreto. É interessante porque esses homens passam por uma experiência que nós não temos nem como conceber. Nós não temos nem ideia do que eles devem ter vivido e de qual sentimento deve ter sido ver bem na sua frente a divindade de Cristo manifestada e ouvir a voz de Deus falando como se fosse uma outra pessoa. É uma coisa talvez indescritível. Mas nós podemos dizer que temos um momento similar em nossas vidas. É um momento em que encontramos a Jesus. Momentos de experiência com Ele, pessoais. Experiências que nós não, às vezes, podemos nem narrar para outras pessoas, porque as pessoas ao ouvirem vão pensar que estamos loucos, não vão entender. Porque Deus, Ele promove as suas experiências com as pessoas de maneira única e especial muitas vezes. Então algumas pessoas cometem um erro às vezes de falar sobre experiências pessoais no microfone de uma igreja ou às vezes até em locais públicos, às vezes uma figura pública, uma pessoa que é pública, fala isso, fala sobre a experiência que teve com Jesus e vira motivo de chacota. E essas experiências com Jesus, as experiências que nós temos com Deus durante a nossa vida, elas servem para nos colocar prontos para uma missão que Ele nos entrega neste mundo aqui. Veja, esses homens não ficaram morando lá naquela montanha para sempre. Pedro, quando fala, olha, vamos construir memoriais, vamos construir barracas, cabanas, para que fiquemos aqui, ele gostaria de estender aquele momento por um tempo talvez maior. Só que Jesus não nos chama para ficarmos no quarto, trancados, unicamente com uma experiência com Ele. Ele nos chama para termos experiências e fazermos com que essas experiências sejam combustível para sairmos e modificarmos a realidade onde estamos, para sairmos e mostrarmos para as pessoas o que Cristo fez em nós. Quando nós falamos coisas assim, as pessoas já logo pensam naqueles testemunhos. Não, eu era assassino e hoje não sou mais. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pequenas transformações no cotidiano, de maneira que nós sejamos discípulos que ensinam outros a ser discípulos, que mostram a outros como ser discípulos. Não é doutrinar, não é explicar a Bíblia, não é explicar o esquema da salvação, mas é ser de uma forma que as pessoas olhem e falem: puxa, mas por que você agiu assim? Por que você falou aquilo? Por que você não fez dessa forma? E aí sim nós possamos falar: olha, porque sou um discípulo de Jesus. E quando eu olho para o Evangelho, Jesus me ensina a dar a outra face e não ser vingativo. Quando eu olho para o Evangelho, Jesus me mostra que eu devo promover a paz o máximo que eu puder. Diz que eu tenho que ser justo.
diz que eu tenho que respeitar o próximo como a mim mesmo, então não vou fazer isso porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então, nós não podemos ficar presos em experiências. Nós devemos usar as experiências como combustível para sairmos e transformarmos o mundo, o chão da vida, o mundo cotidiano que vivemos. Que a partir desse evangelho que o nosso lecionário propõe para o dia de hoje, o domingo da transfiguração de Jesus, onde é rememorada a transfiguração de Jesus, nós possamos olhar para aquilo que temos carregado de experiências com Ele e, onde quer que estejamos, transformarmos locais, levarmos uma ideia do que é ser discípulo e que pessoas possam olhar para nós e entender o que é ser um discípulo de Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.